o Evangelho de São João, no capítulo 3, e o verso 16. É uma escritura bem conhecida de todos, né? Poderíamos citá-la de cor. O apóstolo João disse: o Senhor Jesus disse, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu único Filho, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Senhor Deus e Pai, rogamos que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura de Sua palavra. Que isso nos ajude, nos fortaleça, nos dê ânimo, Senhor, nos dê aquela resposta da qual nós estamos necessitando. Pois o Senhor permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oramos, Senhor, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. O nosso assunto, antes de nós irmos orar, é a respeito do amor. O Senhor Jesus Cristo disse isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer aqui é obedecer. Não é crer só da boca para fora, né? O pastor Joaquim, uma vez em uma mensagem, ele disse que fizeram uma enquete perguntando para as pessoas na rua se eles aceitavam a Jesus como seu Salvador. A entrevistaram um homem que estava fumando cigarros, disse que o homem deu uma tragada no cigarro assim, soprou aquela fumaçona para cima e falou que com certeza todos querem o Senhor Jesus como seu Salvador, né? Eles não querem Ele como seu Senhor. Porque Senhor é aquele que pode, aquele que manda, aquele que governa. Na mensagem Amor, que o profeta que Deus nos enviou pregou, ele usou essa escritura para falar a respeito desse tema. Essas 5 letrinhas, né? Amor. Então ele fala assim, olha, não é muito, mas não é a leitura ou o quanto possamos ler. É o valor do que lemos. Né? Pode ler o que for, a quantidade que for. Não é isso. É o valor do que lemos. Não faz nenhuma diferença se é muito longa ou não. É o valor do que lemos. É aí onde podemos descansar a nossa fé. Porque é a palavra do Deus vivo. Amém. Aí ele conta um caso aqui. Há algum tempo, falando a respeito do valor das coisas, do outro lado do rio em Louisville, do outro lado de onde eu moro, ali havia um garotinho que estava lá em cima do sótão de sua casa. E ele estava procurando algumas velhas relíquias e coisas que pertenciam à família. Né, numa bagunça lá, ele procurando alguma coisa. E ele encontrou um velho baú. E ele mexeu naquele velho baú alegremente para ver o que ele poderia encontrar. E ele encontrou um pequeno selo postal que havia ficado amarelo. Ele era apenas cerca de meia polegada quadrada, do tamanho de uma unha, né? Ele achou esse papelzinho lá e ficou tudo entusiasmado. O pequeno companheiro olhou para aquilo e ele disse, talvez isso vale uns 5 centavos. E com 5 centavos eu poderia tomar um cone de sorvete. Ficou tudo faceiro. Então, com o cone de sorvete em sua mente, ele desceu a rua correndo até um colecionador de selos. E o colecionador olhou para aquilo e ele disse, o menino disse, quanto você me daria por este selo? Né? Não esperando receber mais que 5 centavos. E o colecionador de selos olhou para aquilo, sabia que era um selo antigo, e ele disse, eu te dou $1 por ele. O pequeno companheiro ficou muito feliz. Aquilo significava muitos sorvetes.
Então ele vendeu o selo por $1, né? Já ganhou bastante, né? E cerca de 6 semanas depois, o colecionador de selos vendeu por $50. E algum tempo depois ele foi vendido por $500. E agora eles alegam que ele vale $250 mil. O profeta diz assim: nós sabemos que um pequenino pedaço de papel com meia polegada quadrada não valeria nem mesmo ser apanhado na rua, mas não era o valor do papel, era o valor que estava aplicado no papel. E é assim com a palavra de Deus. Amém. Não é apenas o papel no qual está escrito, mas é o seu valor. São as promessas que estão escritas aqui, que não foram eu que disse, não foi o pastor que disse, não foi o Papa quem disse, não foi o reverendo quem disse, foi o Senhor Jesus Cristo quem disse. Porque é a palavra do Deus eterno. E Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Amém. E aquela palavra de São João, capítulo 3, o verso 16 desta noite, embora seja uma pequena porção, contém valor suficiente para salvar o mundo inteiro. Ela tem valor suficiente em si, para curar cada pessoa enferma que está na terra hoje. É um perdão para cada pecador, é alegria para cada pessoa cansada, é a esperança para o desesperançado, é alimento para o santo, é cura para o enfermo, é perdão para aqueles que estão perturbados. É todas essas coisas para você, se você assim as receber. Amém. Há algum tempo houve um caso, e eu creio que foi nos dias de Abraham Lincoln, que um homem havia cometido um crime e ele foi encontrado culpado. E sua punição era morrer pelo esquadrão de fuzilaria. Ele havia desertado na guerra e a pena dele era morrer fuzilado. E um bom amigo saiu até o presidente e de joelhos implorou pelo perdão daquele homem, intercedeu por ele, né? Falou assim: foi um momento de covardia, mas ele não é assim, até que Abraham Lincoln decidiu que ele perdoaria o homem. E então ele apenas escreveu naquele pequeno pedaço de papel: perdoa o fulano de tal, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele se inclinou, agradeceu ao homem, então correu rapidamente até o homem na prisão e ele disse: meu amigo, eu tenho o seu perdão. E ele disse: deixe-me ver isto. E ele mostrou aquele pequeno pedaço de papel. E o criminoso disse: oh, não é o suficiente. Se isso fosse um perdão verdadeiro, ele teria sido escrito em um grande pedaço de papel, ele relataria porque eu havia sido perdoado. Então você está apenas brincando com isto. E ele não pôde ser persuadido para receber seu perdão. E na manhã seguinte, o homem morreu pelo pelotão de fuzilamento. E então, observe, há um documento assinado pelo presidente dos Estados Unidos que diz: este homem está perdoado. E ele foi escrito um dia antes da execução. Então, ele foi examinado pelo Tribunal Federal. E aqui está a decisão do tribunal: um perdão não é perdão, a não ser que ele seja aceito como perdão. Aceito como perdão. Muitas vezes nós perdoamos os outros, né? E não nos perdoamos. Vivemos numa caminhada da morte. Diz que quando uma pessoa está perdida no meio de uma floresta e ela começa a procurar a saída, e ela começa a andar em círculos achando que é aqui, é aqui, é aqui. Eles chamam aquilo de caminhada da morte. Ela vai naquele jeito até se esvair. É preciso parar. Preciso parar e mudar o rumo. Se você quer obter um resultado diferente, a gente tem que somar de uma maneira diferente. Eu não sei vocês, mas quando a gente está fazendo um cálculo assim, somando, né, que é difícil hoje em dia somar assim, a gente soma na calculadora, né?
Mas quando você está fazendo alguma coisa e somando e a conta dá errado, você tem que mudar a maneira, você tem que fazer de baixo para cima, colocar os números de outra maneira, porque se você fica toda hora somando da mesma maneira, você sempre vai cometer os mesmos erros e o resultado vai continuar sendo o mesmo. Então, se nós queremos resultados diferentes, nós temos que mudar da nossa maneira. Temos que aceitar o perdão e viver como pessoas perdoadas. Lançar as coisas que nós fizemos no mar do esquecimento. Porque o que o diabo quer fazer, e ele é o nosso adversário, é nos colocar num banco de réu e fazer com que a gente fique acusando a nós mesmos. Mas ó. Aceite seu perdão. O sangue de Jesus Cristo nos limpa e nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. E o profeta diz assim, olha, é assim que é com a palavra de Deus. É um perdão para aqueles que o receberem como um perdão. É cura para aqueles que o receberem como um perdão de cura. E cada promessa divina de Deus é verdadeira, se ela for recebida com a correta atitude em relação a isto. Tudo. O profeta fala assim, que a promessa é nossa, mas se uma vez você a obter, não vai ser muito fácil você possuí-la, você vai ter que lutar e tirar isso das mãos de Satanás. Ele não vai te entregar as coisas facilmente, não. É uma luta. Nós fomos chamados para lutar. Nós não fomos chamados para um piquenique. Somos chamados para lutar. Diz que havia um casal de pessoas que eram ateus, né? Eles não criam em Deus. E ele começou a ler a Bíblia somente para criticar. E à medida que ele ia lendo a Bíblia, ia lendo a palavra de Deus, ele chegou num ponto que ele falou assim, olha, se esse livro estiver certo, nós estamos perdidos. E continuou a leitura, né? Mas lá na frente, ele falou assim, se esse livro estiver certo, nós temos uma chance. E nós temos uma chance. Sem sombra de dúvidas. Nós não precisamos disparar mais nenhuma bala, né? Ele venceu tudo por nós. O profeta fala assim que a maneira para nós vencermos, na maioria das vezes nós queremos apertar, nós queremos fazer da nossa maneira. Nós seguramos, nós apertamos, nós nos fatigamos. E a maneira que tem para nós vencermos é ceder. É o seu direito. É o seu privilégio. Mas eu não, né? A Bíblia faz um desafio. O Senhor Jesus Cristo fala assim que aquele que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, se a salvará. Ele fala assim, olha, que a gente tem que renunciar a nós mesmos e tomar a cruz de cada dia e o seguir. E o seguir. Diz que havia uma mulher que não gostava da sogra, né? Queria que a sogra morresse. A sogra era chata. E ela foi falar com um homem e falou assim que queria dar um fim na sogra, mas ninguém podia saber. Aí o homem falou assim, olha, você vai fazer o seguinte, você vai levar esse remédio, vai pôr na água dela, na comida e vai dar para ela. Olha, com 30 dias ela vai morrer. Mas é o seguinte, nesses 30 dias você tem que mudar o seu jeito com ela. Você tem que, para não levantar suspeita, né? Porque se ela morrer do jeito que você está, ela vai falar que é você. Então você tem que mudar o seu jeito com ela. Você tem que tratá-la bem, tem que fazer as coisas com ela. E a mulher fez isso. Começou a dar o remédio para a sogra e mudou a maneira dela com a sogra e começou sendo diferente com a sogra. Ela chegou num ponto de desespero que ela viu que ela amava a sogra dela. E ela foi lá desesperada lá com o homem. Falou, estava dando uns 30 dias, ela ia morrer, né? Foi lá e falou, não, me dá um antídoto, pelo amor de Deus. Eu vi que não, minha sogra não é assim, não, eu amo ela é minha irmã, eu amo ela. Não quero que ela morra. O homem falou assim, não, fique tranquilo, aquilo era água somente. Nós temos que mudar a nossa maneira. É renunciar dos nossos direitos. É abrir mão. É abrir mão. Se você tem um vizinho chato, mude sua maneira com ele. Com certeza você terá um resultado diferente do que você está tendo. O pastor Joaquim falou assim, que se lá nas margens do Araguaia, né, no recanto, quando ele saía andar no meio do mato lá,
ele falou assim que se ele encontrasse a onça lá, ele queria passar a mão na cabeça dela, sabe? E com amor a gente conquista até as feras. Então ele falou assim que queria passar a mão na cabeça da onça. E Deus é amor, o diabo não pode personificar isso, amor. Então você quer um resultado diferente? Mude a sua maneira. Ceda os seus privilégios. Abra a mão dos seus direitos. Você é um cristão, você é uma ovelha. E nós estamos aqui de passagem. Nós não fomos feitos para viver eternamente aqui. Aqui só é mesmo um lugar de passagem, né? E nós não queremos nenhuma dificuldade quando chegar a nossa vez. A vida é um sopro. Aí o profeta continua dizendo: eu digo isto esta noite como ministro do Evangelho. Eu já vi isto ser provado. Eu já tive o privilégio de pregar ao redor do mundo diante de dezenas de milhares de pessoas. E cada promessa divina na Bíblia é verdadeira. E se você tomar a atitude mental correta em relação a quaisquer promessas do Deus divino, fará com que isto aconteça na sua vida, se você puder tomar a atitude mental correta. E em nossa leitura escriturística nesta noite, ela diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E se há qualquer coisa pela qual o mundo está morrendo hoje, é o amor. E em minhas viagens eu descobri que essa é a pedra rejeitada que não deixa o edifício se encaixar. Onde os assembleanos e a Igreja de Deus, e os batistas e os metodistas, todos estreitariam as mãos e seriam irmãos, se eles apenas tivessem amor um pelo outro. E essa é a grande necessidade pelo qual o mundo está morrendo. E Deus é amor. Você encontra na igreja o que impede a igreja. Tem sido a concepção errada de amor. Você faz um culto, os irmãos da Assembleia de Deus e chama os da congregação, eles não vão. Não pode. Se você faz um culto dos adventistas e chama os assembleanos, eles não vão. Das próprias assembleias. Eu conheci um caso, né? Conheci a mulher e conheci o caso de uma irmã que era assembleana, eu faço confusão, sabe? Mas é Madureira e o Brás, acho que é, né? Belém, né? Congregava na do Belém, aí parou de congregar um pouco lá e foi congregar na do Brás. Depois voltou para a do Belém. Aí quando ela voltou para a do Belém, ela teve que pedir perdão. Fizeram um negócio na igreja lá, tinha que pedir perdão. Ela falou assim: olha, eu vou pedir perdão, mas eu não estava fazendo nada de errado, não. Eu estava servindo a Deus lá. Então você vê que a igreja falha nisso, por eles não terem a concepção correta de amor. O amor humano faz isso. O amor de Deus não faz isso. Então o profeta fala assim: olha, existe dois tipos diferentes de amor, que é o amor verdadeiro. Um deles é chamado de amor ágape. Este é o amor de Deus. E então, o amor pervertido daquilo é o amor filho, que significa amor humano. O amor filho vem da palavra companheirismo. O amor filho é aquele que você tem por sua esposa. E se um homem flertasse com ela ou a insultasse, você daria um tiro arrancando os seus miolos. É isso que o amor filho fará. Ele é acompanhado pelo ciúme. Mas o amor ágape faria com que você orasse pela sua alma pecaminosa. Há uma diferença. Esse escritor que tem aqui no Brasil, Augusto Cury, ele escreveu um livro, ele fala sobre Jesus, e ele diz assim que Jesus, sabendo que Judas lhe trairia, e quando Judas chegou com aqueles soldados romanos para trair a Jesus, para entregar Jesus, o Senhor Jesus falou assim: para que vieste, amigo? Ele não brincou com as palavras. Jesus não foi um hipócrita ali. Ele chamou Judas de amigo. Ele falou assim: olha, nunca na história da humanidade um inimigo foi tratado tão bem como Judas foi. Porque o amor de Deus é diferente. O amor de Deus é diferente. Esse amor humano faz isso que o profeta falou aqui. Você daria um tiro no homem por causa de sua esposa. Mas o amor ágape faria com que você fosse orar por ele.
O amor de Deus é o princípio do amor. É a fonte do amor. E isso está faltando na igreja hoje. Aquele verdadeiro amor ágape que faz com que você sinta amor pelo seu inimigo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, as pessoas tinham, eu escrevi aqui, eles tinham os mandamentos que foram dados por Deus através de Moisés. E o Senhor Jesus Cristo veio quebrando toda a tradição religiosa, todo paradigma, mostrando que ser só religioso não era o suficiente, não é o suficiente. Onde a religião dizia assim, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. A religião dizia isso. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. O Senhor Jesus Cristo veio dizendo assim, olha, eu porém vos digo, amai vossos inimigos. Que dificuldade, né? Amar o inimigo. Bendizei o que vos maldize. Alguém falou mal de você, você fala bem dele. Fazer bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E ele disse mais, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus. Eu sempre digo isso, sabe, irmão? Ser como Jesus, todo mundo quer. Falar assim, você quer ser como Jesus? Oh, como que eu não quero, né? Olha, expulsar demônio, ressuscitar morto, multiplicar os pães, alimentar os famintos, né? Que coisa gostosa. Se tivesse isso, irmão Júnior, esse poder, hein? Quem que não quer? Quem que não quer? Mas o Senhor Jesus Cristo mostra um outro lado. É que se alguém te bater na sua face, no seu lado direito, você dá o esquerdo. Se alguém te pedir para andar uma milha, você ande 2 com ele. Se alguém te pedir a capa, você deixa a túnica também. Aí isso é difícil. Porque para fazer isso, a gente precisa do sobrenatural dentro de nós. Não é algo que nós podemos fabricar. É algo que tem que vir lá no âmago de nossa alma, não é virar uma página nova, como no fim do ano, né, fazer promessa. Esse ano eu vou fazer regime, vou entrar na academia, como se fosse uma página nova. Não, tem que haver um novo nascimento. E você não precisa fazer nada. É como as folhas, né, as flores. Você não precisa ir lá arrancar as folhas secas para que as novas venham. Não, deixa a vida nova entrar ali, as folhas velhas caem sozinha. Você não precisa manufaturar e fabricar nada. A vida cristã é uma vida árdua, é uma vida de renúncias, é uma vida constante de renúncias, de sacrifício. Se tivéssemos aquele tipo de amor, haveria um reavivamento que varreria esta nação de costa a costa e norte a sul. E a razão pela qual não temos aquele amor, essa é a razão principal pela qual a igreja não está progredindo como ela deveria, porque ela tem a concepção errada de amor, de política. Nós não precisamos de teologia, nós precisamos somente do amor verdadeiro para acompanhar a teologia que já conhecemos. Todos nós discutimos tanto se devemos batizar para trás ou para frente, ou seja, como for. Mas, como você é batizado, não faz nenhuma diferença. Ou qual a igreja você pertence, ou que evidências você tem que é um cristão. Se você não tiver amor, você não tem Deus. Nós precisamos de amor. E Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Agora, quando o amor é projetado e ele chega ao seu fim, a graça soberana produz o que o amor projetou. E quando Deus amou o mundo de tal maneira que seu amor estava no fim de seu seguimento, então aquele amor projetou a graça soberana e nos deu o Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
No jardim do Éden, quando o homem havia pecado e a mulher havia pecado por haverem desobedecido a palavra de Deus, e Deus havia dito para eles que no dia em que eles comessem daquele fruto, certamente morreriam. E ele tinha que cumprir a sua palavra. Ele não podia falar assim, mas são meus filhos, eu vou deixar isso aí. Não, ele tinha que cumprir a sua palavra, porque ele é Deus e ele cumpre a sua palavra. Então teve um cenário de julgamento ali. E o profeta diz assim, ali estavam eles no julgamento. E Deus tinha que cumprir seu julgamento, porque ele tinha falado sobre isto. E ele é Deus, e ele não pode voltar atrás nisso. E ele tem que ficar, a fim de ser Deus, Deus tem que guardar a sua palavra. Então ali eu posso imaginar, vendo aquela coitada Eva, quando ela olhou para Adão, seu longo cabelo loiro caído sobre as suas costas, aqueles grandes, brilhantes olhos azuis que pareciam com os céus, onde Deus os havia feito, as lágrimas jorrando, se misturando com o sangue nas vestimentas e balançando ao redor do seu corpo. Eva, porque quando o Espírito de Deus desceu no jardim, eles estavam escondidos atrás de um arbusto, e Deus havia matado um animal e jogado a pele lá para eles, falou assim, saiam para receber o julgamento. E eu fico imaginando que era numa tarde fria, sabe? Eu sempre imagino assim, um domingo de tarde frio, o chão gelado, uma chuvinha fina assim, sabe, gelada daqui, deixava a gente bem frio. E lá estava Eva nessa situação, abraçada com Adão, vestida com essas peles de animais, aquele sangue pelo seu corpo, misturado com as lágrimas dela, e Adão, aquele homem forte, belo, perfeito, acalentando ela, como uma pombinha que procura abrigo no meio de uma tempestade, esperando receber de Deus a dura sentença. Adão, com seu corpo forte, a pegou e a encostou em seu peito, e ali as lágrimas misturadas caindo, enquanto corriam através das peles de ovelhas e o sangue pingando. E o Senhor Jesus disse, o Deus disse, vocês têm que sair da minha presença. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus descia na viração do dia no jardim e falava com Adão. Como um pai com um filho, né? E Adão mostrando as coisas para Deus, né? E explicando, eles tinham um companheirismo. Mas por causa do pecado, aquela ponte de companheirismo que havia entre Deus e o homem havia sido quebrada. E o homem não podia dar nada para restaurar isso novamente. Ele estava perdido. Perdido, virou um súdito da morte. Morreria em algum desses dias. Ele nunca mais teria companheirismo com Deus, porque Deus não contempla o pecado. O salário do pecado é a morte. Então eles tinham que morrer. E eu fico imaginando, Deus teve que expulsá-los, seus 2 filhos, de sua presença, sabendo que nunca mais teria companheirismo com eles. Lá estavam eles indo. Viraram de costa, estavam se afastando da presença de Deus. E eu posso ver Eva e Adão com seus braços ao redor um do outro indo, se retirando assim. E aquelas velhas peles de ovelhas batendo contra suas pernas, sangrando, batendo em suas pernas. Então eu posso ver todo aquele espaço que era Deus. Deus não tinha princípio de dias e nem fim de anos. Ele é para sempre e para sempre. E eu posso ver todo aquele grande espaço começando a se mover conjuntamente assim, rodando, tomando uma forma de um funil. E isso moveu diretamente quando ele começou a fitar aquele pequeno casal, seus filhos, descendo através do jardim do Éden. Peles sangrentas batendo contra suas pernas. E ele não podia suportar isto. E isso desceu, isso desceu até o próprio coração de Deus e soletrou amor. E eu creio que foi nessa hora que São João capítulo 3 e o verso 16 foi feito. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí Deus os chamou de volta novamente. Falou assim, olha, eu colocarei inimizade entre a sua semente e a semente de Satanás.
Então, quando aquilo foi feito, foi no Calvário, quando Deus, Ele mesmo, desceu através de uma mulher, nasceu de uma virgem, amém, e pagou o preço para que nós pudéssemos ter este privilégio de caminharmos através das bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Que tipo de pessoas devíamos ser? Devíamos levantar a nossa cabeça e andar com exuberância aqui nesta terra, porque veja o que tem sido feito ao nosso favor, veja o Deus do qual nós cremos. Isso não é somente, irmãos, uma doutrina religiosa, isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Isso é algo tremendo. Isso não é algo que vocês vão ficar baseados no que eu falei, né? Isso está em sua palavra. Quando nós tivermos de nos colocar diante de Deus e for requisitado alguma coisa de nós falamos, mas estava em sua palavra. E está em sua palavra. E o profeta fala assim, e nós precisamos, ou melhor, foi assim que recebemos Jesus. E é porque Deus amou o mundo. Algo foi produzido por causa do seu amor. E foi produzido Jesus, o Salvador. A grande e velha história a qual esquecemos tão fácil. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós estamos sujeitos. Somos humanos, né? E ainda estamos revestidos deste véu de carne. E muitas vezes durante os dias, esse miserável homem que sou, ele tenta se manifestar sempre, né? E quando nós vemos, nós esquecemos desta história que nós acabamos de ler. Mas vamos obter um resultado diferente? Então vamos somar diferente. O que nós podemos fazer, irmãos, é só piorar. Quando nós colocamos a nossa maneira no assunto, quando nós colocamos as nossas ideias no assunto, nós só pioramos. E depois vem o arrependimento, né? Depois vem o arrependimento, depois a gente tem que vermelhar o rosto para tentar corrigir, se der para corrigir. Quando Cristóvão Colombo saiu procurando uma nova terra, foi dada a ele uma tripulação covarde. Ele era um homem visionário, achava que o mundo era redondo, ele queria provar isso. E arrumaram para ele uma tripulação covarde. Alguns lá, né? Ele nem acreditava no que ele acreditava. E diz que quando chegava numa situação difícil, em algum lugar do qual eles não conheciam, porque eles estavam navegando os mares, era algo novo. Aquela tripulação covarde falava assim, e agora, grande corsário, o que faremos? Queriam ver ele se acovardar, né? Voltar para trás. Ele simplesmente dizia, veleje, veleje, veleje. E eu digo para vocês, vamos velejar. Vamos velejar. A situação está difícil. O que você pode fazer é continuar velejando. É entregar o cabo da nau nas mãos do Senhor Jesus Cristo e descansar. Ainda que as ondas venham assim, parece que vai nos engolir vivo. Com Cristo no barco, tudo vai bem. Tudo vai bem. O Senhor Jesus Cristo fez as suas promessas e está em sua palavra. E Ele mesmo disse que céus e terra passarão, mas minhas palavras não hão de passar. Então, ore ao Senhor agora, neste momento, com exuberância, com fé, crendo que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. É bênção que você quer, Ele tem bênção para dar. É uma cura, Ele tem cura para dar. E não há nada que te impeça. Não deixe nem por 1 milésimo de segundo o diabo vir à tua mente e ele virá, dizendo que você não é digno. De fato, nós não somos. Mas nós temos uma representação diante de Deus, que é o sangue do Senhor Jesus. Então, vamos fazer isso com ousadia. Vamos abrir os nossos corações e falar com Ele um pouquinho.